Pessoal, então boa noite novamente. O vídeo está sendo gravado, tá? A partir de agora está gravado. Então vamos aí falar sobre o empresário casado, porque aqui na aula passada eu falei que tinha uns detalhes aqui para a gente falar, né? Por isso que ficou para a aula de hoje. Pessoal, olha aí esse primeiro parágrafo. Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade aí é a empresarial, né? Entre si ou com terceiros. Então, marido e mulher, ou marido e marido, e mulher e mulher, podem, podem fazer sociedades empresariais entre si, os dois cônjuges, né? Ou com os dois cônjuges com terceiros, ou cada cônjuge com um terceiro, e assim por diante. Qualquer mistura que seja, não tem problema nenhum, né? O casamento, o matrimônio, sociedade conjugal não impede a atividade empresarial de uma maneira geral, certo? Só que, em seguida ele fala aqui, ó, desde que não tenham casado no regime de comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória. Ah, então aí tem uma reserva, né? Tem uma observação aí. Então você pode contratar sociedade empresarial com o seu cônjuge ou com terceiros à vontade, desde que não esteja num desses dois regimes patrimoniais do matrimônio, do casamento. Quais são os regimes que existem? Os regimes são comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens, separação total de bens, que pode ser obrigatória ou pode ser facultativa, e tem ainda um quarto que é praticamente pouco usado, a gente quase não ouve falar, que é a participação final nos aquestos. Esse aí a gente não interessa para nós e é pouco usado. Então, os três primeiros que eu falei são os mais importantes. Então, se você tiver casado no regime de comunhão universal de bens, alguém deve estar pensando aí, professor, relembre aí o que é. Comunhão universal de bens, pessoal, é aquele regime patrimonial do matrimônio que quando você contrai o matrimônio, todos os bens dos dois que tinham antes do casamento e depois do casamento, tudo passa a ser dos dois. Então, se você tinha uma casa só sua, antes de sequer conhecer lá a esposa, e casou no comunhão universal, agora que casou, a casa que antes era só sua, casou, a metade já é dela. E o que comprar depois de casada, aí sim é que já é mesmo partilhado, né? Então, na comunhão universal de bens, que é esse que eu falei agora, ou na separação obrigatória, os cônjuges não podem contratar sociedade entre si. Eles podem contratar com outras pessoas. Então, por exemplo, eu e minha esposa, casado na comunhão universal de bens, podemos criar uma sociedade empresarial, só nós dois, ou nós dois e outras pessoas, os dois estando juntos, marido e mulher, nessa sociedade. Se for casado na comunhão universal de bens, não pode, tá? Se eu for casado na separação obrigatória de bens, eu posso ser sócio da minha esposa na mesma empresa, eu, ela sozinha, ou eu, ela e outras na mesma empresa? Se for casado na separação obrigatória, não pode. Então, qual é o regime que marido e mulher, regime patrimonial do matrimônio, que marido e mulher, que os cônjuges, de uma maneira geral, podem ser sócio um do outro, na mesma empresa? Só sobra a comunhão parcial, a participação final nos aquestos, que a gente nem entra nisso, e a separação, quando ela não for obrigatória. Tem uma separação, a separação total de bens é o que, pessoal? Separação total de bens é aquela em que o que era seu antes do casamento, só seu, continua sendo seu depois do casamento, e o que você comprar depois do casamento e botar no seu nome, também é só seu. E do outro cônjuge, também é só do outro, ou seja, ninguém divide nada.
O que está no nome de cada pessoa é o que lhe pertence. Essa é a separação total de bens, tá? Essa separação, ela pode ser obrigatória ou facultativa. Facultativa é porque você escolhe. Quer casar na separação total ou não quer? Você escolhe. Agora, a separação obrigatória, quando é que acontece? Ela acontece em situações específicas previstas na lei, quando, por exemplo, um dos cônjuges tem mais de, se eu não me engano, é 70 anos. Está me faltando a certeza agora, mas acho 70 anos. Na separação, os cônjuges, se um deles tiver mais do que 70 anos, a gente pode confirmar depois aí. Se alguém quiser pesquisar agora aí rapidamente aí, pode ficar à vontade. Espera aí que tem alguém querendo entrar agora. Deixa eu ver aqui. Alberto. Alberto entrou agora aí. Seja bem-vindo, Alberto. Então, pessoal, por que a lei diz que em alguns casos você casa, mas só casa na separação obrigatória? Porque, por exemplo, aquele caso do senhorzinho de 90 anos de idade, 80 anos de idade, que casa com uma menina de 18, por amor, né, logicamente. Então, o legislador, vendo que nem sempre era por amor, eventualmente acontecia da menina de 18 anos casar com o cara, ou o cara de 18 anos com a mulher de 80, sei lá, sem preconceito nesse sentido, casar e não ser por amor, ser por interesse. Então já colocou que a separação dos bens tinha que ser obrigatória e total. O que não impede o golpe, né? Ainda dá para bater, só que ainda dá para funcionar, só que diminui, né? Diminui. Então, pessoal, significa o quê? Que marido e mulher, por isso vocês estão vendo que tem muito detalhe, por isso que eu parei aqui na aula passada, né? Porque se a gente fosse entrar nisso, naquele horário já ia ficar bastante complicado, que a gente já estava meio cansado. Se vocês tiverem dúvidas aí, podem perguntar, tá? Então, pessoal, por que o legislador proibiu das pessoas que estão casadas nesses dois regimes de bens contraírem sociedade empresarial, contratarem sociedade empresarial os dois juntos na mesma empresa ou até só os dois? Porque, pessoal, quando você faz sociedade com outra pessoa, você quer uma sociedade, é um contrato, né? E você quer trazer o patrimônio de um, o patrimônio de outro e dois patrimônios para garantir aquela atividade empresarial. Se você é casado no regime de comunhão universal, na prática tem quantos patrimônios? Tem só um, porque tudo é dos dois, né? Então, não funcionaria. Não teria dois patrimônios para garantir, teria só um. Por isso foi proibido. E na separação total obrigatória, por que aí sim tem dois patrimônios separados, né? Mas por que foi proibido também? Porque em caso de falência, seria possível que os bens de um e os bens do outro, que são separados em tese, na hora de uma falência, viessem a ser misturados. E então, por essa motivação aí, foi proibido também, tá certo? Então, quem está casado, olha aqui esse parágrafo aí, o impedimento restringe-se aos cônjuges entre si ou de ambos com terceiros na mesma sociedade. Então, eu sou casado na comunhão universal. Posso ter sociedade empresarial com um amigo? Posso. A mulher com um amigo dela ou uma amiga dela? Pode. Agora, cada um uma empresa diferente. Eu e ela na mesma empresa, é isso que não pode, tá? Então, acho que está aí explicado esse item 2.6. Os prepostos do empresário. Pessoal, o que é o preposto? Preposto é aquela pessoa que foi previamente colocada pelo empresário para auxiliá-lo ou representá-lo, tá? Então, são também auxiliares do empresário no seu exercício de atividade empresarial.
especificamente na execução dessas atividades, tá? A preposição, que é esse ato do empresário de nomear um preposto para lhe auxiliar, tanto pode vir de um contrato de trabalho, você contratou uma pessoa para trabalhar para você, então ela vira seu preposto. Como pode ser também de uma prestação de serviço. Se eu contrato uma empresa para prestar um serviço para a minha empresa em meu nome, essa empresa que vai prestar um serviço para a minha empresa, ela me representa. Se ela causar algum prejuízo, quem vai responder sou eu, tá? Então, o preposto, ele é um subordinado do preponente, ó. Preponente é o nome que se dá a quem nomeou o preposto, que no caso é quem? O empresário, certo? De uma maneira geral, e segundo a lei, quem é o preposto permanente, tradicional do empresário? Essa figurazinha aqui, ó, o gerente. Quando você tem algum problema na empresa, em vez de você ir com uma empresa, em vez de você precisar buscar o sócio, os sócios para resolver o problema, ou titular, se for empresa individual, você, que dependendo do tamanho da empresa, você não vai ter nunca acesso a ele, né? Você deve procurar quem? O gerente. Porque o gerente vai, então, responder e o que o gerente fizer, ele vai fazer em nome da empresa, tá certo? Então, resumindo, de uma maneira mais simples e mais comum que nós vemos, quem é o preposto da empresa? É o gerente. Mas não só ele, como também qualquer pessoa física ou jurídica que o empresário tenha contratado para prestar serviço para ele em favor de outros. Às vezes você contrata uma empresa e a empresa que você contratou para prestar um serviço, ela não envia um empregado seu contratado com carteira assinada, não, né? Às vezes ele faz é mandar uma outra pessoa que ele contratou, porque às vezes ele nem presta aquele serviço. E aí ele bota o lucro dele em cima e manda, né? Um terceiro, por contrato de prestação de serviço, atuar em nome dele. Aí ele está ganhando em cima do trabalho do outro, mas o que o outro fizer, ele vai responder, certo? Então, olha aí algumas coisas interessantes, 1173. Quando a lei não exigir poderes especiais, há certos casos em que você tem que ter uma procuração específica, um documento específico lhe dando autoridade, legitimidade para determinados atos. Então, quando isso não for exigido, considera-se que o gerente está autorizado a fazer tudo, todas as atividades, todas as decisões necessárias ao exercício da gerência daquela atividade empresarial, tá certo? Então, na falta da estipulação diversa, que parágrafo único, ó, se ninguém disser nada em contrário ao que está dito nesse parágrafo, considera-se solidários os poderes conferidos a dois ou mais gerentes. Então, se uma empresa é grande o suficiente para ter dois gerentes, o que um fizer, o outro também responde. O que os dois fizerem, os dois respondem. O que A fizer, B responde. O que B fizer, A responde. E o que A e B fizerem, A e B, os dois sempre serão solidários, sempre responderão, embora em alguns casos somente um tenha agido. Solidariedade quer dizer o quê? Que mesmo um só tendo agido, os dois serão afetados. E os dois agindo, então os dois também estão afetados, né? O preponente, que é o empresário, aquele que contratou o gerente ou o preposto, responde com o gerente pelos atos que o gerente praticar no próprio nome, em próprio nome do gerente, mas dizendo que foi ordem do empresário. Aí a gente pensa que seria só o gerente que responderia por conta própria, né? Já que ele agiu fugindo, extrapolando, né? Mas não, a lei diz aqui que o gerente e o empresário que o escolheu, os dois respondem, né? Certo? Ó, tá aqui, ó, o preponente responde com o gerente.
Por que que aqui o gerente atuou extrapolando e ainda assim o empresário que contratou vai responder também? Porque disse que ele tem, o empresário que o contratou, o preponente, tem a responsabilidade de ter escolhido a pessoa errada, né? Então, ele responde também. E aqui, por último, ó, o gerente pode estar em juízo, representando, por exemplo, numa ação trabalhista, o empresário que não foi, certo? Então, pessoal, o preposto é um mandatário. Ele recebe ordens. É o mandatário. Mandatário é o mesmo, é o pau mandado, né? É aquele que está para receber e cumprir ordens, tá? Certo? Então, aqui, esse aqui é o principal, os principais aspectos do preposto. Então, vocês agora já sabem. Se alguém falar, o preposto é esse fulano aqui, está dizendo o quê? O representante. O que representa alguém, o mandatário. Aquele que vai atuar no nome de outra pessoa que não vai estar lá, provavelmente, certo? Então, explicado aí. Se vocês não tiverem nenhum questionamento, eu vou passando para frente aí, para falar sobre estabelecimento comercial. Pessoal, estabelecimento comercial, cujo nome atual deveria ser estabelecimento empresarial, mas ainda usa-se comercial também, porque comercial não é adequado? Porque dá a impressão de que a atividade empresarial é só comercial. E vocês já sabem que não é só comercial. É comercial, industrial, prestação de serviço e a mistura dos três também, tá? Então, pessoal, estabelecimento comercial ou empresarial não é também aquilo que geralmente as pessoas têm o costume de pensar. Tem um entendimento que não bate com a doutrina do direito empresarial. Então, aqui vocês vão ter que desfazer a ideia que tinham sobre estabelecimento empresarial. Porque estabelecimento empresarial, pessoal, não é empresa. Estabelecimento empresarial não é a mesma coisa que empresa. Nós já falamos nas aulas anteriores que empresa é uma atividade, né? Empresa é algo abstrato. Empresa não é um imóvel, não é o ponto comercial. Empresa não é aquela estrutura que você vê. Empresa é uma atividade empresarial, é uma atividade abstrata. Empresa é atividade, não é bem material, é algo abstrato, é o exercício da atividade econômica, certo? E estabelecimento é o que então, professor? Aí o estabelecimento, sim, é o conjunto de bens que é utilizado na atividade empresarial, tá? Então, quando você passa na frente de uma loja, de uma empresa, e diz, a empresa do fulano aqui, e aponta para o prédio. O prédio não é a empresa. O prédio é o quê? É um dos bens que compõe o estabelecimento empresarial. Por quê? Porque estabelecimento empresarial é o conjunto de todos os bens que são utilizados na atividade empresarial. Então, o imóvel não é a empresa, porque a empresa é a atividade. O imóvel é um bem material utilizado na atividade de empresa. Um bem material que não pode ser transportado, por isso mesmo recebe o nome de bem imóvel, né? Então, pessoal, o estabelecimento empresarial é o conjunto de bens materiais e imateriais, móveis e imóveis utilizados na atividade de empresa. E vai mais um pouco além, porque não é só o conjunto dos bens, não é só o somatório. Inclui-se aí também no estabelecimento empresarial, inclui-se aí a organização que o empresário deu àqueles bens, tá? Considera-se também que isso faz parte do estabelecimento empresarial, tá? Então, outros nomes que o estabelecimento empresarial recebe,
fundo de comércio, fundo de empresa e hacienda. São 3 outros nomes que servem para a mesma coisa. Mas qual é o nome que realmente foi considerado no Código Civil? Ó? Estabelecimento, certo? Então, olha aí o conceito legal do Código Civil. Considera esse estabelecimento todo o complexo de bens organizado. Então, a organização aqui, ó, que foi atribuída aos bens, também entra. Para o exercício da empresa, olha aqui, exercício. Exercício, então, é algo abstrato, é a atividade econômica. Por empresário, aí aqui ele está se referindo ao empresário individual, ou por sociedade empresária, que nós vamos ver ainda todas elas, tá? Então, pessoal, quando o empresário individual ou a sociedade empresária, ele reúne todos esses bens que compõem o tal do estabelecimento comercial, ele os organiza e bota para serem utilizados na atividade de empresa, aí ele está exercendo a atividade empresarial, utilizando-se do estabelecimento, que é o conjunto de bens. E essa organização racional e inteligente, que se espera que seja, né, dá um valor adicional aos bens, né? Então, essa disposição racional, ela também conta na valorização ou na desvalorização da avaliação do estabelecimento empresarial. E essa organização aí, pessoal, esse plus, também tem valor de mercado, né? Então, por exemplo, se tem 2 restaurantes lá, vizinhos um ao outro, os 2 com a mesma estrutura, muito parecida, o imóvel, os móveis, os equipamentos, tudo parecido. Um cheio de clientes e o outro vazio. Se os titulares forem vender aquele estabelecimento, aquele conjunto todo de bens, os 2 sendo muito parecidos, vamos aceitar isso. Os 2 deveriam ter o mesmo preço, né? Mas tem o mesmo preço? Não, tem não. Aquele que está cheio de clientes, aquele que está funcionando ali regularmente lotado, ele vai ter um valor, o estabelecimento vai ter um valor comercial mais alto se for vendido, né? Então, por que um tem um valor maior do que o outro se os bens são praticamente iguais? Porque entrou aí o sucesso, a organização, o plus, a inteligência que o empresário atribuiu, colocou sobre o conjunto de bens, tá? Então, o estabelecimento empresarial é o conjunto de bens somado ainda a essa organização que foi dada pelo empresário. É a mesma coisa aqui, pessoal, esse exemplo tem aqui de uma biblioteca. Um conjunto de livros colocados num canto, um amontoado de livros, de estantes e cadeiras. É uma biblioteca? Não. Agora, se você pega aqueles livros, coloca nas estantes, separados, por assunto, por algum tipo de lógica, de biblioteconomia, e disponibiliza aquilo ali para consulta, tudo organizado, são os mesmos bens. Mas um tem mais valor do que o outro, né? Um estabelecimento aí tem mais valor do que o outro. Porque um está organizado e funcional e o outro não. Embora sejam os mesmos bens, um tem valor maior do que o outro. Tá certo? Então, isso aí a gente vê por aí frequentemente, né? Estabelecimentos empresariais que serão vendidos. Às vezes a estrutura não vale nada, mas tem uma tradição, tem um sucesso, tem um ponto comercial bom, tem um know-how bom, e aquilo ali vale mais do que os próprios bens materiais, né? Vamos olhar então a composição do estabelecimento empresarial. Repetindo, o que é estabelecimento empresarial? Conjunto de bens utilizado na atividade de empresa. Esses bens, pessoal, podem ser corpóreos ou incorpóreos. Não são só bens corpóreos, não, tá?
Não é só o prédio, os carros, computadores, cadeiras. Não é só isso. Nós vamos ver aqui que tem bens incorpóreos, e os bens incorpóreos muitas vezes valem mais do que os bens corpóreos. Por exemplo, a marca. Uma marca é um bem imaterial, é um direito, é um bem incorpóreo. Quanto vale a marca Coca-Cola? A gente nem sei dizer quanto vale, mas muito provavelmente ela vale mais do que o somatório de todos os bens materiais das empresas que fabricam Coca-Cola. É uma marca de valor, talvez até incalculável, né? Então, pessoal, o conjunto chamado estabelecimento, esse conjunto de bens chamado estabelecimento, eles em si é considerado um bem móvel, certo? Ele é o conjunto chamado estabelecimento é um bem móvel. Dentro do estabelecimento que o conjunto é um bem móvel, aí tem vários componentes. Corpóreos e incorpóreos, materiais e imateriais, móveis e imóveis. E esse conjunto chamado estabelecimento, ele é objeto de direitos, né? E o seu titular é sujeito de direitos sobre esses bens. Então, olhando aqui os bens que compõem o estabelecimento, em primeiro lugar, os corpóreos. Aqui não tem dúvida, né? É muito simples. Eles podem ser móveis ou imóveis. Os móveis são aqueles que podem ser transportados sem destruição, e os imóveis são aqueles que não podem ser transportados sem destruição ou sem perda funcional ou econômica do seu valor. Ocupam espaço físico, ocupam lugar no espaço, são palpáveis, têm valor econômico. Exemplos aí, ó, máquinas, veículos, prédios, equipamentos de escritório, cadeiras, computadores, tudo que tiver matéria é bem corpóreo ou material. Esses aqui não tem dúvida, né? É muito simples. Às vezes as pessoas têm alguma dúvida ou não lembram que os bens incorpóreos também fazem parte do estabelecimento empresarial. Em regra geral, os bens incorpóreos são considerados móveis, em regra geral. Eles não ocupam espaço físico, né? Não têm existência material, não são palpáveis, mas têm valor econômico, hein? Podem até ser visualmente perceptíveis, mas não podem ser tocados. Exemplo bom aí é a marca. Mas tem outros aí, ó. Olha aqui, o nome empresarial. Pessoal, o nome empresarial faz parte do estabelecimento? Faz. Existe empresa sem nome? Não. Se o nome é usado na atividade empresarial, então ele faz parte do estabelecimento. O nome empresarial é palpável, é material? Não, é um bem imaterial, é um direito que se adquire através do registro na junta comercial, né? Aí um aluno perguntou, professor, mas eu posso pegar o nome na mão? Quantas vezes a gente pega? Não, aí você está pegando uma plaqueta na mão, uma letra na mão, né? Mas o que representa o nome é um direito, é um bem imaterial. Marcas e patentes são componentes da propriedade industrial. E se a empresa for proprietária de marca ou de patente, então ela tem esses bens imateriais e os utiliza na atividade empresarial. Know-how é a mesma coisa que conhecimento. Conhecimento é imaterial. Créditos a receber. O crédito é imaterial também, né? Os contratos que a empresa tem são considerados conjuntos de direitos e obrigações e são, portanto, também imateriais. A clientela. Pessoal, aqui a clientela não são as pessoas físicas e jurídicas em si, né? A clientela que ele se refere é a carteira de clientes, né? O cadastro dos clientes. É tanto que, por exemplo, um banco, às vezes, compra
todo o cadastro de clientes de outro banco que foi finalizado, né? E deixou de existir. Aí você passa a ser cliente do novo banco. Ele que comprou toda a clientela, toda a cartela de clientes de outra empresa ou de outro banco. Aviamento. Aviamento não tem nada a ver com agulha, costura, dedal, botão. Não é loja de aviamento, não tem nada a ver, tá? E nem tem nada a ver com avião, nem aeroporto também. Falo isso porque já perguntaram e já falaram, né? Aviamento é o que então? Aviamento, esse conceito não tem aí na apostila. Aviamento é a capacidade de geração de lucros de uma empresa. Esse é o conceito de aviamento. Vocês estão vivos aí ou já estão babando já? Eita, tô sozinho, é? Firme e forte, professor. Acabei de chegar, tava pegando minha janta, desculpa, professor. Seja bem-vindo. Tá certo. Quem chegou agora, Vivíssimos, professor. tá certo. Graças a Deus, né? Hoje em dia até uma pergunta até babando. O Jefferson já tá babando. Pega um babadorzinho aí, amigo. Bote aí, porque tem que acordar aí. Professor, aviamento é capacidade de geração de lucros, tem mais? É isso mesmo. Aviamento é a capacidade econômica de geração de lucros de uma empresa. Mas é isso aí que você falou, certo? É só porque os conceitos jurídicos o pessoal estica, né? Enche de palavras para ficar um negócio mais bonitoso, certo? Pessoal, vamos olhar. Nós vimos aí rapidamente a lista e a separação, a diferenciação entre bens materiais e imateriais que compõem o estabelecimento empresarial. Agora nós vamos olhar aqui, um a um, não todos, né, mas os principais, um a um, os bens incorpóreos em si. Cada um, né? Nós não falamos bem aqui que o nome empresarial é um bem incorpóreo, como exemplo? Então agora vamos analisar mais a fundo o nome empresarial enquanto bem incorpóreo que compõe o estabelecimento empresarial. Pessoal, o que é o nome empresarial? Nome empresarial, já diz, né? É o nome que identifica o empresário, seja ele individual ou sociedade empresarial, né? É através do nome, toda empresa precisa apresentar um nome conforme regras prescritas na legislação, ele precisa escolher um nome e registrar na junta comercial e em todos os outros órgãos públicos com os quais ele vai se relacionar. E depois esse nome empresarial atrelado a um CNPJ vai identificá-lo também no comércio, né? Formalmente você vai ser identificado pelo nome empresarial e pelo CNPJ, e não pela marca. Marca é outra coisa. Marca identifica produtos e serviços perante o consumidor, mas perante os órgãos públicos, nos contratos, nos direitos e obrigações, o mais importante é o nome empresarial, ao qual vem atrelado um CNPJ. É igual o seu nome e o seu CPF. Você é reconhecido e assume direitos e obrigações formalmente, que eu estou dizendo. É com o seu apelido ou é com o seu nome? É com o seu nome. Né? É com o seu apelido e seu CPF? Ou é com o seu apelido ou com o seu CPF? É com o seu CPF, que é atrelado ao seu nome formal. Assim funciona também para as empresas, né? Então, registrado na junta comercial, a partir daí, nenhuma outra empresa consegue registrar nome idêntico na mesma junta comercial. A junta comercial tem atuação só no estado onde ela atua, ao estado ao qual ela se refere, tá, pessoal? Numa junta comercial, não atua num outro estado. Cada estado tem a sua junta comercial, certo? Então, a proteção do nome empresarial
inicialmente, em regra, é em cada estado. Se você quiser essa proteção em outros estados, você tem que registrar esse nome em cada junta comercial. Para cada uma que você for registrando, você vai ter na proteção lá. Enquanto não for registrado, outra empresa pode, no estado vizinho, registrar um nome empresarial com um nome exatamente idêntico ao seu, porque está num estado diferente. Você não consegue registrar duas empresas com nome idêntico no mesmo estado. Mas em estado vizinho, se não tiver sido ainda registrado, você consegue, tá? Então, essa proteção, inicialmente, ela é estadual, extensível a outros estados, um a um, precisando ser registrado em cada um. Uma coisa que confunde demais aqui a cabeça de vocês é nome e marca, tá? É justamente isso aí que a gente quer separar também. Nome é o nome formal registrado na junta comercial atrelado ao CNPJ. Marca não é registrada na junta comercial. Marca é registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, né, que é uma autarquia federal, que cuida da propriedade intelectual, certo? Da propriedade industrial, aliás, e registra marcas e patentes. Então, o nome é registrado na junta comercial e a marca é registrada no INPI. São coisas diferentes. O nome serve para quê? Para identificar a empresa junto com o CNPJ. A marca serve para quê? Para identificar um produto perante o mercado consumidor através de um símbolo, de uma expressão, de algo que identifique o produto, como, por exemplo, o nome Nike, aquele desenho tradicional da Coca-Cola, aquele outro mais moderno da Coca-Cola, que é o Coke, né? Também ali é uma marca da Coca-Cola, da empresa multinacional, transnacional, a Coca-Cola. Então, marca registrada no INPI, tá certo? E são coisas diferentes. As duas são bens imateriais, mas são diferentes, ok? Então, pessoal, vamos aqui um exemplinho aqui, ó, para ver se a gente consegue separar, deixar mais clara essa diferenciação aí. Olha aí o exemplo. Determinada empresa comerciante de veículos tem o seguinte nome empresarial: Silveira, Nogueira e Companhia Limitada. Pessoal, só olhando aí esse nome empresarial, vocês acham que isso é uma empresa individual ou é uma sociedade empresária? Sociedade. É uma sociedade, né? É uma sociedade que tem um sócio chamado Silveira, tem outro sócio chamado Nogueira, tem outros que não botaram o nome, mas estão no contrato social escondido atrás da sigla ECIA, e companhia. E companhia quer dizer que esses dois aqui têm companhia ainda, que estão no contrato, né? E é uma sociedade do tipo limitado, tá? Então, voltando aqui, ó, determinada empresa comerciante de veículos tem o seguinte nome empresarial: Silveira, Nogueira e Companhia Limitada. Esse é o nome empresarial atrelado ao CNPJ. E, por sua vez, comercializa carros da marca Fiat. Fiat é esse nomezinho aqui estilizado, né? Que identifica os produtos dessa marca, né? E essa empresa aqui, ó, com esse nome empresarial, comercializa carros dessa marca e colocou lá na placa, lá na frente, um nome de fantasia, que é Itália Autos. É a mesma coisa de título do estabelecimento, tá, pessoal? Título do estabelecimento ou nome de fantasia são a mesma coisa, tá?
Então, olha aqui tem três coisas diferentes, né? Aqui nós temos o nome empresarial, Silveira Nogueira e Companhia Limitada. Nós temos outra coisa ainda, que é uma marca, portanto, diferente do nome empresarial. E temos ainda um terceiro componente do estabelecimento empresarial, que é o nome de fantasia. Pessoal, nome de fantasia, então, é uma coisa, marca é outra e nome empresarial é outra. Lá na frente dessa empresa, dessa revenda de veículos, vai ter escrito lá Silveira Nogueira e Companhia Limitada Veículos, ou vai ter Itália Autos? Vai ter Itália Autos, certo? Nas notas fiscais, vai ter obrigatoriamente Silveira Nogueira e Companhia Limitada ou Itália Autos? Vai ter obrigatoriamente no Silveira Nogueira e Companhia Limitada, e pode até aparecer aqui o nome Itália Autos também, né? Impresso, certo? E talvez até a marca Fiat. Então aqui você vê três coisas diferentes. Todas três fazem parte do estabelecimento empresarial. O nome de fantasia, a marca que é comercializada e o nome empresarial. Nesse momento nós estamos analisando o quê? Basicamente o nome empresarial. Esses outros aqui a gente teve que falar logo, porque senão não tem como diferenciar, tá certo? Então, voltando aí, ficando só no nome empresarial, tem regras para você compor o nome empresarial. Por exemplo, olha aí, ó, não podem denotar atividade que não esteja previsto no objeto da sociedade. Por exemplo, Silveira Nogueira e Companhia Limitada, Silveira Nogueira e Companhia Limitada Comércio de Alimentos, ou de combustíveis, ou de petróleo. E aí aquela empresa não comercializa petróleo, ela comercializa outra coisa. Não pode, né? Se você botou dentro do nome empresarial qual é o objeto da atividade, então você tem que praticar aquilo ali. Então tá aí já uma regra. Outra aqui, ó. Não são registrados nomes empresariais que incluam ou reproduzam em sua composição siglas e denominações de órgãos públicos da administração pública, direta ou indireta, e de organismos internacionais. E nacionais também. Então, por exemplo, você quer registrar aí o nome empresarial de um hospital, e aí você pega e coloca aí o nome empresarial, no meio você coloca a sigla OMS. Né? Você bota aí clínica, OMS, Clínica Organização Mundial da Saúde, ó, limitada. Ixi Maria, o cara olha, rapaz, essa clínica é poderosa, né? Então, clínica da Organização Mundial da Saúde, essa é boa. Não pode. Você está usurpando o nome de um organismo internacional. Então, tem essas regrinhas aí para evitar essas coisas, né? O nome empresarial não poderá conter palavras ou expressões que sejam atentatórias à moral e aos bons costumes, né? Então, se você quer lá, você quer montar um bar e você bota lá Bar do Raparigal, Comércio de Alimentos, né? Dá para botar um nome empresarial desse? Provavelmente a junta comercial não vai aceitar, né? Você quer botar lá Bar das Prostitutas, Comércio de Bebidas Limitada. Provavelmente, como nome empresarial, isso não vai ser aceito, né? Sem julgar se a prostituição deve ou não deve ser aceita, ou não é. Vocês sabem que a prostituição em si, ela não é ilícita, né? Ela não é proibida. A pessoa não pode ser presa por prostituição. O que é proibido é a prostituição de menores, é a promoção da prostituição, é a facilitação, é a exploração da prostituição,
Agora, a pessoa que por conta própria se prostitui e lucra com isso, isso aí não é ilícito não, certo? Mas provavelmente a junta comercial não vai aceitar um nome desse aí. Você tentar lá registrar Bar dos Cornos Comércio de Bebidas e Alimentos, microempresa, sei lá. Não vai, né, pessoal? Difícil. Para ser esse tipo de empresa aí, ninguém vai, não. Barra dos cornos, vai. Não, cara, tem gente que gosta de ser corno, rapaz. Você tá por fora. O quê? Rapaz, tem doido pra tudo mesmo. Tem doido pra tudo. Você duvida, não, que tem corno que. Não posso falar, não, né? A nossa aula tá gravada. Quando a aula não é gravada, a gente fica mais à vontade, né? Glória? Aqui tudo que eu falar poderá ser usado contra mim, né? Depois alguém vai e pega, tira só um pedacinho que eu falei, uma coisa aí, olha aí o que o professor fala na sala de aula. Um absurdo. Aí tira do contexto e fica parecendo bem uma coisa monstruosa e às vezes nem é, né? Isso é outra coisa que eu acho muito desagradável nessas aulas, é isso, né? É difícil a participação, tira toda a espontaneidade da aula, não tem um quadro para a gente escrever, para a gente desenhar, para fazer isso digitalmente não é a mesma coisa, né? Eu sei que é possível, mas não é a mesma coisa. Tudo bem, vamos lá. Beber uma aguinha aqui que a minha voz vai se acabando. Pessoal, então, espécies de nome empresarial comercial. Tem 2 tipos somente de nomes empresariais, tá? Os nomes empresariais, eles só podem ser firma ou denominação. E o que é um e o que é outro, professor? Não é a mesma firma, não é firma e denominação? Vixe, Maria, agora aí nós vamos ver o que é, né? Agora, as firmas, elas têm uma subdivisão. A firma pode ser individual, que é a mesma coisa que razão individual, e ela pode ser firma social, que é a mesma coisa que razão social. Vixe, professor, agora baldeou tudo. Realmente mistura, pessoal, porque os conceitos aleatórios que normalmente nós temos, eles não batem com o conceito jurídico e técnico das coisas, muitas vezes, tá? Vamos tentar desfazer esse nó aqui. Primeiramente, vocês já viram ou ouviram alguém dizer, eu estou trabalhando numa firma, querendo dizer que está trabalhando numa empresa, né? Vocês já devem ter ouvido falar isso. Não, eu saí lá da firma. Aí mistura, não é, pessoal? Porque firma é empresa, firma é estabelecimento empresarial, firma é atividade empresarial, enfim, firma é empresa, individual ou sociedade? Não. Firma é um tipo de nome empresarial. E aí as pessoas, de tanto ver o nome da empresa, quando ele é do tipo firma, aí ficavam dizendo, não, ele trabalha na firma tal, aí diz o nome da firma, né? Mas aí passou-se a confundir o nome empresarial do tipo firma com a própria empresa. Mas empresa é uma atividade empresarial econômica, né? Uma atividade econômica, aliás, e firma é um dos possíveis tipos de nome dados a uma empresa, seja ela individual, seja ela sociedade, ok? Outra coisa, para facilitar aqui, vocês já devem ter ouvido alguém dizer, vá lá no cartório abrir uma firma, ou registrar uma firma. Quem não tem nem ideia do que se trata, eu já vi gente, eu mesmo já pensei, quando era menino velho, que abrir uma firma, registrar uma firma, era criar uma empresa. A primeira vez que me disseram para ir a um cartório registrar uma firma, eu achava que eu ia abrir uma empresa, porque eu confundia firma com empresa.
E o que é que você faz no cartório quando você vai registrar uma firma? Não é nada mais do que registrar uma assinatura. Firma é assinatura também, certo? Então você vai ao cartório, faz a sua assinatura lá, o cartório registra e arquiva a sua assinatura. Aí alguém pega e fala: assine e reconheça a firma em cartório. O que a pessoa está dizendo? Assine e reconheça a sua assinatura lá no cartório onde você já a registrou previamente, tá? Pessoal, então, firma é um tipo de nome empresarial e ela se subdivide nesses dois tipos aqui, ó. A firma pode ser individual, que você pode chamar também de razão individual. Nesse caso, obviamente, trata-se de uma empresa individual, não há sócios, né? Mas a firma também é um nome empresarial que pode ser utilizado por sociedades empresariais. Se for uma sociedade empresarial usando um nome empresarial do tipo firma, essa firma será chamada de firma social, mas geralmente a gente ouve o quê? Razão social, tá? Pessoal, razão social é o que então? Razão social é um tipo de nome empresarial que somente as sociedades, olha aqui o nome está dizendo razão social, é então o nome de uma sociedade e é o nome do tipo firma. Firma. O que é mais comum a gente ouvir falar? Razão social ou firma social referindo-se a um nome de uma empresa? É razão social. Se alguém quiser falar firma social, tá errado? Não, tá certo. Mas convencionou-se, todo mundo só usa esse quando se trata de um nome empresarial de uma sociedade do tipo firma social, usa-se razão social. E quando é de uma empresa individual, nunca o pessoal usa razão individual, mas pode. Usa o quê? Firma individual. Eu sei que isso aqui dá um nozinho na cabeça, mas depois vocês podem voltar e assistir e reassistir aí quantas vezes precisar. Porque não é difícil, mas dá uma enrolada, né? Eu vou tentando desfazer esse nó com perguntas. Por exemplo, uma sociedade empresarial, ela pode ter um nome empresarial do tipo firma, uma sociedade empresarial. Aliás, ela pode ter firma individual, uma sociedade empresarial. Não, né, pessoal? Por quê? Porque razão social, toda vida que você falar razão social, você está se referindo à sociedade. Toda vida que você falar firma individual, você está se referindo à empresa individual. Tem gente que vai dizer o nome da empresa individual dela e diz o quê? Anote aí a minha razão social. Mas ele não tem razão social. Por que não? Porque ele é empresário individual. Razão social, pessoal, é só de sociedade. Firma individual é só de empresa individual. Então, firma individual é sempre adequada a uma empresa individual, não tem sócio. Razão social é sempre adequada a uma sociedade. Empresário individual, pessoal, tem razão social? Tem não. Não, professor, mas todo mundo fala do empresário individual. O empresário individual fala, aí a minha razão social é tal. Mas não é razão social, pessoal. O empresário individual tem firma individual. Sociedade empresária tem firma social ou razão social. Isso aqui tudo foi para falar, para separar inicialmente essa parte aqui. Certo? E temos ainda a denominação, que é o outro tipo de nome empresarial. Nós vamos ver aqui o que é ainda, estou só separando inicialmente. O negócio é meio enrolado. Para depois a gente ver aqui embaixo, ó, o que é realmente a firma.
e depois ver o que é a denominação. Ah, já tem gente perdida aí, né? Tem gente aí que não sabe mais nem o que é que está vendo, o que é que eu estou falando. Normal. Trazer, quem estiver viajando aí, eu vou trazer de volta. Pessoal, o que é que nós estamos vendo? Recolocando vocês de volta aí no planeta Terra. O que é que nós estamos vendo? Os bens que compõem o estabelecimento empresarial. Estabelecimento empresarial é o conjunto de bens materiais e imateriais utilizados na atividade de empresa. Dentro do estabelecimento empresarial, nós vimos que tem bens materiais e bens imateriais. O que é que nós estamos vendo agora? Os bens imateriais. Dentre eles, o primeiro, qual é? É o nome empresarial. Tá? O nome empresarial. Nome empresarial faz parte do estabelecimento? Faz. É bem corpóreo ou incorpóreo? Material ou imaterial? Imaterial. Beleza. Quais são, então, sabendo disso, quais são os dois tipos de nome, as duas espécies de nome empresarial possíveis? Os nomes empresariais serão sempre firma ou denominação. Levando em conta que, se for firma, tem uma subdivisão. Firma individual, para empresas individuais que usem firma, e razão social para empresas, para sociedades empresariais que usem o nome do tipo firma ou razão social. Firma social ou razão social. E aí temos depois, por último, a denominação para ler. Tá certo. Então, o que é exatamente uma firma, pessoal? O que é firma? Repetindo, hein? Firma não é empresa. Firma não é estabelecimento empresarial. Firma é um tipo de nome empresarial que tem como característica o quê? O fato dele ser formado exclusivamente por nomes civis de pessoas naturais, certo? Serão, então, os sócios ou o titular individual, tá? Então, quando você vê o nome empresarial, deixa eu ver se eu acho aqui de novo. Cadê? Perdi. Tá aqui. Quando você vê o nome empresarial desse tipo aqui, ó, só pela lógica você já vê que é de uma empresa, de uma sociedade, né? E não de uma empresa individual. Composto por nomes civis, ó. Silveira é nome de gente, Nogueira é nome de gente, e não tem nenhum outro nome aqui, a não ser siglas, que não seja nome de pessoas. Esse nome aqui é o nome, é uma firma social, tá? É uma firma social, que a gente chama de quê? Comumente, razão social, tá? Então, o nome empresarial do tipo firma, ele é formado sempre por nomes civis de pessoas. Então, quando você vê nomes de empresas que é um nome de pessoas, seguidas de siglas, será uma firma ou uma razão, a mesma coisa. Firma e razão são a mesma coisa. Se for de sociedade, razão social. Se for de empresa individual, razão individual ou firma individual, que é a mesma coisa. Pessoal, razão e firma são a mesma coisa, tá? Observem aqui, ó. Firma e razão, a mesma coisa. Firma ou razão, a mesma coisa, tá? Pode ser individual, se for empresa individual, pode ser social, se for de sociedade empresária. Então, a firma, que é a mesma coisa que razão, ela é formada sempre pelo nome dos sócios ou do titular individual, se for uma empresa individual, que pode ser seguido ou não do ramo da atividade,
vai depender da escolha, tá? Será sempre formado por nomes civis, ok? E ainda pode-se utilizar essas siglas aqui, ó. E companhia, por extenso, ou e cia. Ou ainda, ó, e filhos, e irmãos. Quer dizer o quê? Que além daqueles 2, 3, 4 que botaram o nome pessoal dentro do nome empresarial, ainda tem por trás outros que não estão lá no nome empresarial. E estão aonde, então? No contrato social. Aqui abreviou. E filhos. Também tem outras pessoas por trás, os filhos daqueles que colocaram os nomes lá. Irmãos, porque dentre aqueles lá que botaram os nomes, ainda tem outros irmãos que não botaram o nome pessoal dentro da razão social, mas estão como sócios no contrato social. Isso é o conceito de firma, tá? Firma é um tipo de nome empresarial que é composto basicamente pelo nome dos sócios, nome civil dos sócios, ou pelo nome civil do titular individual, quando não tiver sócios, né? Aí o conceito de firma. E denominação, o que é? Denominação é o outro tipo, é a outra espécie de nome empresarial que existe. Lembrando, quais são as duas espécies de nome empresarial? Somente duas. Ou é firma ou é denominação. Lembrando que firma e razão são a mesma coisa. Então, você pode dizer que as espécies de nome empresariais são só duas. Firma ou denominação. Ou então, razão ou denominação. Razão e firma são a mesma coisa. Denominação é outra coisa. Denominação é o outro nome, tipo de nome empresarial, tá? Que aqui nesse caso, pessoal, não é composto por nome civil dos sócios, mas sim por nomes de fantasia, nomes americanizados, nomes estrangeiros, nomes comercialmente interessantes, que assim considerem os seus titulares ou o seu titular. A denominação ela é sempre obrigatoriamente utilizada pela sociedade anônima e pela cooperativa. Cooperativa não é empresa, mas só pode usar. Cooperativa é outro tipo de associação, ou sociedade, na verdade. Mas não é empresa, né? Cooperativa não é empresa, pessoal. A Unimed, por exemplo, não é uma empresa, porque a Unimed é uma cooperativa, tá? Denominação também pode ser usada pela sociedade limitada, mas é opcional, porque a limitada pode usar tanto firma quanto denominação. Tem ainda as empresas comanditas por ações, que vocês nunca ouviram falar, mas vão ouvir agora. E tem o EIRELI, que vocês já ouviram falar, que também pode usar firma ou denominação. Certo, professor? Mas, repetindo então, como é que se forma a denominação? O que é o nome empresarial do tipo denominação? Repetindo, ó, é esse que só tem composto por palavras de uso comum ou vulgar, ou de língua estrangeira, ou expressões de fantasia. Não são nomes civis de pessoas. Tá? Por exemplo, Autocar Veículos Limitada. Isso aqui é uma sociedade ou uma empresa individual? É uma sociedade, ó, limitada. Autocar é nome civil de sócio? Não. Então não é uma firma, não é uma razão social. Não é uma firma social, não é uma razão social. Se não é razão social ou firma, que é a mesma coisa, sobrou o quê? Então, sobrou a denominação. Nomes assim estrangeiros ou fantasiosos ou de fantasia são os que compõem a tal
da denominação, certo? Então, pessoal, ao contrário da firma, que é formada sempre o nome civil de sócio, a denominação, em regra, não tem nome de pessoas dentro dela, certo? Então, realmente, essa é a grande diferença entre o que compõe um e o que compõe o outro, certo? Aí aqui, essas observaçõezinhas aqui, eu vou deixar para vocês lerem, tá? Lembrando que essa apostila e essa matéria que nós estamos vendo aí, ela é apenas um resumo, tá, pessoal? É apenas resumo. Então, é bem possível que você assista a aula, leia a apostila e tenha que fazer o quê? Pegar um livro e estudar. Ou buscar fontes na internet, tá? Isso aqui que nós estamos vendo é o básico do básico do básico. E aí, pessoal, os nomes empresariais podem ser usados por qualquer tipo de empresa? Não. Ainda tem isso aí, ainda tem essas regras aí, ó. Esse item aqui, quem é que pode usar um ou outro? Ou os dois? Os dois no sentido de optar, né? Por um ou por outro. Então veja aí, ó, só podem usar firma ou razão, que é a mesma coisa, né? O empresário individual de responsabilidade limitada só pode usar firma, tá? Que é aquele empresário que existia até 2011. Todos eles até 2011 era sempre de responsabilidade limitada. De 2011 para cá temos os dois. Temos o de responsabilidade ilimitada e o de responsabilidade limitada, que é o EIRELI. Tem os dois hoje em dia, tá? Se o nome empresarial de uma empresa individual é do tipo firma ou razão individual, e firma é sempre composto por nome civil de pessoas, e a empresa não tem sócio, então qual vai ser o nome da empresa da pessoa? Vai ser o seu próprio nome dela. Por exemplo, Francisco Nogueira da Silva Relojoeiro ME. Pronto. É o próprio nome dele. Tá? Aí é uma firma individual, ou razão individual. Tá? Então, esse tipo de empresa aqui, ó, a empresa individual de responsabilidade ilimitada, a sociedade em nome coletivo, que nós vamos ver, a sociedade em comandita simples, só podem usar firma ou razão, que é a mesma coisa. Quem é que só pode usar denominação? A sociedade anônima, ou SA. Todo nome de SA ou sociedade anônima, não interessa como ele é. Se for de uma sociedade anônima, será um nome do tipo denominação. E por último aqui, ó, a empresa individual de responsabilidade limitada. A sociedade limitada em si, a LTDA, que é aquela que a gente vê em todo lugar, mais comum. E as comanditas por ações que ninguém nunca ouve falar, né, podem escolher. Tanto podem usar o nome empresarial do tipo firma, como podem usar o nome empresarial do tipo denominação. Se quiser usar no nome da empresa o próprio nome do sócio, será uma firma ou razão. Se quiser botar um nome bonitinho aí, ou que não tem nada a ver com o nome de pessoas, dos sócios, aí será uma denominação, certo? E aí, pessoal? Até agora aí, tem alguém ainda aí? Morreram já? Estão vivos ainda? Tô vivo, tá ótimo. Certo. Por hoje tá bom ou vocês querem mais? Se quiserem, a gente vai para cá. Ó. Se vocês ainda aguentarem, ou se quiserem deixar para a próxima aula, podemos ir aqui. Ah, professor, por mim eu já tô cansado. Na próxima aula mesmo. Cansa muito, né? É incrível como essas aulas
remotas, elas cansam muito mais do que a aula na sala de aula. Eu, pelo menos, eu fico morto aqui e sei que vocês também, com 1 hora de aula, já estão morrendo, né? Então, vamos fazer o seguinte, para não forçar muita barra, eu vou parar por aqui, tá? Nesse item aqui, ó, A3, a gente para por aí, ok? E voltamos na próxima aula. Então, pessoal, alguma dúvida, algum questionamento para agora? Nenhum, professor. Tranquilo, então, pessoal. Então, nesse caso aí, eu vou encerrar aqui a gravação.